Olá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 13, e vamos ler a partir do versículo 13. Vamos ver, estudar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, aquilo que nós temos que aprender e praticar para sermos homens e mulheres sábios, segundo o coração de Deus. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que a gente poderia resumir esse versículo é naquele ditado: quem não escuta conselho, escuta coitado, né? Então veja bem, quem despreza os conselhos traz sobre si destruição, pois é na multidão de conselhos em que nós encontramos sabedoria. Quem não escuta a voz da sabedoria, receberá a chibata da disciplina. Veja bem, um trem, ele consegue transportar em segurança os seus passageiros, desde que ele ande sob os trilhos. Se ele descarrilhar, se ele escapulir dos trilhos, vai ser causado um grande acidente, destruição, com possibilidade até de mortes. Assim a nossa vida também. Nós precisamos andar nos trilhos, ouvindo o conselho daqueles que são sábios. Quem é sábio, ouve o conselho, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Então nós não podemos fechar os nossos ouvidos à sabedoria, mas precisamos nos atentar, à instrução, ao entendimento, ao conhecimento e à sabedoria também. Versículo 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para que evitem os laços da morte. Então, já dando continuidade ao texto que a gente acabou de ver, nós sabemos que as palavras dos sábios são fontes de vida, geram vida. Veja bem, nós sabemos que os cemitérios, os hospitais, os presídios estão cheios de pessoas que são vítimas ou que são desobedientes. Muitos estão ali porque não deram ouvido ao conselho e à instrução do pai, da mãe, de alguém que quer o bem, mas ouviu um conselho do ímpio, andou no caminho dos pecadores, se assentou na roda dos escarnecedores. Então são caminhos que trazem morte, são caminhos que têm laço, que têm armadilhas e que destroem a vida das pessoas. Mas a palavra do sábio, ela é fonte de vida. Nós já vimos que o pecado é enganador, é um embuste. O pecado, ele promete maravilhas, é aquele prato lindo, maravilhoso. Mas quando você ingere aquela comida, ela tem veneno e ela traz morte. O pecado, ele só oferece dor, sofrimento e morte. O ensino dos sábios é fonte de vida, alimenta e deleita, fortalece e alegra, enriquece e abençoa. Versículo 15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. A boa inteligência aqui a gente poderia utilizar como sinônimo de bom senso. O bom senso, ele não trilha o caminho da arrogância, mas ele segue as pegadas da humildade. E nós sabemos que a humildade é o portal de entrada da honra. A sabedoria mora com as pessoas humildes. A gente sabe que Deus, ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então a humildade, queridos, ela tem que fazer parte do nosso coração. As pessoas sábias, elas vão trilhar o caminho da humildade. Elas não serão soberbas, elas não ficarão contando vantagem própria, elas não se acham melhores do que as outras pessoas. Pelo contrário, elas sabem que são todos iguais em valor e em importância, que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, devemos trilhar o caminho da humildade,
Quem são os pérfidos? Os pérfidos são aqueles enganadores, traidores, são aqueles soberbos e infiéis. O caminho dele é áspero, é intransitável. E a Bíblia nos adverte a não andarmos com os pérfidos, a não andarmos com os infiéis, com os soberbos, com os traidores, com os enganadores. Lá em Salmo, no capítulo 1, diz: bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então é uma advertência para nós, não andarmos com esse tipo de gente, não sermos amigos desse tipo de gente. Podemos ser colegas de trabalho, podemos ser conhecidos, podemos ter inspiração e influência, mas a Bíblia nos adverte a não nos influenciarmos por essas pessoas. Versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Todo prudente procede com conhecimento. Provérbios, ele nos adverte a buscar o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, né? O tempo todo o provérbio nos adverte a isso. E nós sabemos que o sábio é aquele que sabe aplicar de forma correta o conhecimento que ele tem. Não basta ter conhecimento e não usar. Nós temos que conhecer e aplicar na nossa vida o conhecimento que nós temos. Então, nós estudamos a palavra, nós temos que praticar a palavra para alcançarmos essa sabedoria, vivermos essa sabedoria. Então o texto, ele fala que o prudente, ele age com conhecimento. Ou seja, ele não tem só na teoria, mas ele pratica aquilo que ele conhece. E nós somos também admoestados, exortados a sermos assim, a aplicarmos os conhecimentos que nós adquirimos. Então a gente estuda a palavra, está no intelecto, ela tem que vir para as nossas ações. Ela tem que ser prática na nossa vida, ela tem que ser vivida, ela tem que agir no nosso comportamento, né? Para gerar essa mudança de vida, essa verdadeira prudência em nós. Porque o conhecimento, ele é mais valioso que o ouro. O maior investimento que nós podemos aplicar é o conhecimento. O conhecimento, ele é um tesouro valioso, mais valioso do que o ouro, porque o ouro ainda, alguém pode te roubar e você vai ficar sem. Mas o conhecimento ninguém te tira. E muitos dos antigos falavam muito isso, né? Estuda, menino, porque ninguém vai te roubar o estudo. E é uma verdade. A maior herança que um pai ou uma mãe deixa para os seus filhos não é fazenda, não é patrimônios, casas, mas a maior herança que um pai pode deixar é o conhecimento, é o ensino, é a educação. Exato, cada um precisa se dedicar em Deus. A prática, nós alcançamos verdadeira sabedoria, né? E o texto diz que o insensato espraia a sua loucura. O insensato, ele não adquire conhecimento, mas ele acha que sabe tudo. E ele, quando abre a boca, só fala bobagem. Você fala assim, meu Deus, está falando tanta groselha e nem se dá conta de que está falando bobagem. Porque ele acha que sabe tudo, né? Mas você já estudou a Bíblia? Não, mas a Bíblia fala que diga-me quem tu andas e quem direi quem tu és. Não, meu amigo, isso não está na Bíblia, isso é um ditado popular. A Bíblia fala parecido, que as más conversações corrompem os bons costumes. Não, está na Bíblia sim. Você já leu a Bíblia? Não li não, mas está lá, porque eu já ouvi alguém. Quer dizer, está falando groselha, né? Ele espraia a loucura, ele espalha, quando ele abre a boca, a insensatez dele. Versículo 17. O mau mensageiro se precipita no mal, na maldade, mas o embaixador fiel é medicina. O mensageiro é aquele que leva uma mensagem no tempo oportuno. Veja bem, para ser um mensageiro fiel, eu preciso levar a mensagem certa e no tempo certo. Não adianta a pessoa falar, olha, você vai falar abacate, e eu vou falar mamão. Não, a mensagem está errada, é abacate. Mas não adianta falar, vai lá e fala
para vir comer o abacate agora. Não, amanhã eu vou, o abacate já perdeu. Então, para ser um mensageiro fiel, ele tem que falar corretamente no tempo certo. Esse é o mensageiro fiel. O mensageiro infiel é aquele que ele fala a mensagem errada, que ele fala na hora errada, ele leva palavras de morte, não de vida, ele leva palavras de adoecimento e não de saúde. É o mensageiro que leva as más notícias mesmo, não leva as boas novas da salvação. Queridos, que nós não sejamos achados como mensageiro infiel, mas que nós sejamos mensageiros fiéis das boas notícias, das boas novas da salvação, das boas novas que geram cura, das boas novas que geram saúde. Tem gente que quando vai na casa da gente, faz uma visita, que ele vai embora, você fala assim, nossa, o cheirinho de Jesus ficou aqui em casa. Porque aquela pessoa, ela é uma mensageira tão fiel, que ela vai e ela leva vida para a nossa casa. Ela leva bênção, ela leva alegria, ela leva saúde. Mas o mensageiro infiel, tem gente, né, que quando vai na nossa casa, ele fala tanta coisa pesada, tanta coisa ruim, que ele vai embora, você dá vontade de entrar no quarto, se cobrir com o travesseiro e dormir de tristeza e de abatimento, porque falou coisas que não edificaram a nossa vida. Que nós sejamos encontrados como esse mensageiro fiel para levar a vida de Deus por onde nós passarmos e gerarmos bênção. Versículo 18. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Bom, tem um ditado que fala que a pobreza é filha da ignorância, né? Veja bem, rejeitar a instrução e desprezar a disciplina é insensatez. A ignorância é a mãe da pobreza. Os tolos desprezam o conhecimento, abandonam a instrução e fogem da árdua lida dos estudos. Só não pode fugir da pobreza. Então veja bem, a ignorância, ela... O que é ignorância? O significado da palavra é quando fala assim, fulano é ignorante. Ignorante é uma pessoa que ela não, em tese, que ela não estudou. Uma pessoa que é ignorante nas escrituras é uma pessoa que não estudou a Bíblia. Uma pessoa que é ignorante em literatura é uma pessoa que não estudou aquele tema. Então veja bem, se vim falar de astronomia, eu sou ignorante, porque eu nunca estudei astronomia na minha vida. Então nesse assunto eu sou ignorante. É melhor ficar calada, porque eu vou falar bobagem, tá? Mas no básico da vida, não tem aquilo que é o básico, estudar, né? E a gente percebe que muita gente não gosta de estudar, e acontece mesmo, né? Não tem problema. Eu também, muitas vezes, eu não gosto, não quero trabalhar no dia. Mas a gente que é adulto, a vida de adulto, a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Então, muitas vezes eu vou estudar porque eu tenho que estudar. E eu sou adulta, eu sei que eu preciso ler. Eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso aprender, eu preciso orar. Não estou com vontade, mas eu vou orar, porque eu preciso desesperadamente orar. Eu preciso desesperadamente de Deus. Não é Deus que precisa de mim. Ele não está implorando para eu buscá-lo. Ele é nele, ele é total, ele é íntegro. Ele não necessita de nós, mas nós necessitamos dele. Então, muita gente fala, não vou estudar não, porque dá trabalho. Dá mesmo, mas também pegar uma enxada e carpir um lote, dá trabalho também. Dá calo nas mãos, dá, né? Não é fácil. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos agir, porque a pobreza, ela vai vir sobre aquele preguiçoso, que não quer nada com nada, né? Mas o sábio, ele não rejeita a disciplina, a repreensão, mas ele dá ouvido e ele se tornará mais sábio ainda. Ele será honrado. Versículo 19. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável aos insensatos. Aqui a palavra que eu quero deixar é para que não desista dos seus sonhos. Muitas vezes nós sonhamos com algo e enquanto a gente não alcança, parece que vai sendo difícil. Você não vê aquilo acontecer
E muita gente desanima no meio do caminho. Aquela pessoa, vou dar um exemplo, não sei de quem, ninguém aqui que fez isso, mas vou dar um exemplo. Que está estudando, são 10 períodos de faculdade de Direito. Ela fez 9, vou persevere, vai um pouco mais. Está difícil, mas vai mais além. O exemplo que nós temos disso foi Ana, esposa de Eucana. Ela chorava, ela se entristecia. Até o marido dela chegou para ela e falou, vou parafrasear, né? Ana, mulher de Deus, deixa de bobagem. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eu faço tudo por você. Eu sou o marido mais babão que faz de tudo por você. Eu nem gosto muito da outra lá, mas eu faço tudo por você. Não preocupa com isso não. Mas Ana não desistiu, mas ela perseverou diante de Deus, até que o Senhor concedeu a Ana o que ela buscava. E com certeza, o gostinho de ter pegado Samuel nos braços foi muito especial, porque ele foi muito desejado, ele foi muito buscado, muito orado, e a alegria ali foi esplêndida. E Ana ainda teve mais filhos, né? Deus agraciou ela com outros filhos também. Então não desista dos seus sonhos, continuem, lute, não desista, persevere até você conquistar e alcançar essa alegria, essa satisfação de alcançar aquilo que você busca, porque o desejo que se cumpre agrada a alma. Versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Sabia que a gente pode descobrir muito de uma pessoa, do que ela é, do que ela gosta, pelos amigos pelo qual ela anda? Nós podemos conhecer muito uma pessoa por quem essa pessoa segue no Instagram, porque a gente vai ver quais são as preferências dela, quais são os gostos, quais são as identificações que ela tem. Ou seja, o ditado popular de que diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és, é um ditado verdadeiro. Por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Nós geramos influência e somos influenciados ao mesmo tempo. E esse texto diz, quer se tornar mais sábio? Ande com sábios. E a minha pergunta é, com quem você tem andado? Quem são os seus melhores amigos? Quando você quer contar uma bênção, quando você quer pedir, compartilhar uma derrota, uma dificuldade, quem que você procura? Quais são as pessoas que você tem buscado caminhar ao lado? Isso vai dizer muito sobre quem você é. Já é comprovado, gente, vou dar um exemplo bem banal, que pessoas, por exemplo, que andam com pessoas obesas, a probabilidade dela se tornar também uma obesa é grande. Veja bem, você só anda com obeso, você só vai para pizzaria, você só vai, para o restaurante, você vai para padaria, você vai comer doce, você vai, Agora começa a andar com um monte de gente fitness. Gente, você está fazendo academia, você está comendo mais saudável. Nós somos seres influenciados. Eu estou dando um exemplo banal, Mas é uma verdade. É uma verdade isso. Como isso influencia? E o texto diz, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, cuidado com as suas amizades. Versículo 21. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Traduzindo o versículo 21, seria a frase, o que você planta, isso você colhe. Seria aquela máxima, um princípio universal. O que você planta, você vai colher. A natureza da semente que você planta vai definir a natureza da sua colheita. Ninguém planta cebola e vai colher pimentão. Mas aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, a desventura, o infortúnio e o mal perseguem os pecadores. Por quê? Porque eles vivem semeando a maldade. Eles vão colher o mal que eles semeiam. E o contrário também.
Os justos plantam o bem, vão colher o bem, e abundantemente, em nome de Jesus. E nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Como José. Ele passou por tantas tribulações, por tantas provações, mas ele permaneceu fiel a Deus. E Deus o honrou. E Deus o levantou ali de uma forma surpreendente como um governador do Egito. Deus o honrou. Aí nós temos o exemplo de Paulo. Paulo foi perseguido, açoitado, ficou em prisão. Aí você fala assim, tá, mas o bem, plante sementes de vida que você vai colher. Se não der tempo de colher nessa terra, não se preocupe, que a colheita vai ser melhor ainda lá nas colinas celestiais. Vamos para o próximo agora, versículo 22. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o injusto. Gente, esse é um texto muito interessante. E você, para quem você deixará a herança? Se você for um homem de bem, a Bíblia diz que os homens de bem entesouram para os filhos. Mas aqui em Provérbios vai além. Diz que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos filhos, para os netos, né? Mas que o ímpio, ele corre tanto, muitas vezes de forma desonesta, cruel. E sabe o que acontece no final das contas? Vai para o justo. Como? Gente, a vida espiritual, muita coisa a gente não explica, a gente vive. E a gente vê isso na prática. Muitas vezes pessoas que não servem a Deus, que são ímpias, elas juntam, deixa para o filho não sabe administrar de nada, vende a preço de banana, e quando você vê, foi uma reviravolta tão grande, aquilo vai parar na mão de um justo, na mão de um servo de Deus, porque Deus, ele faz assim, ele nos surpreende, e ele nos age de forma maravilhosa. Então, por buscarem em primeiro lugar a riqueza, e por amarem mais o dinheiro do que a Deus, os ímpios atormentarão sua alma com muitos flagelos e ainda não deixarão herança para a sua futura geração. Versículo 23. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Aqui fala sobre quando há injustiça. Nem toda pobreza é resultado de preguiça ou indolência. O que a gente aprende aqui? Aqui é um princípio que nos mostra, nos ensina que existe injustiça no mundo. Por exemplo, você sabia que hoje no nosso país, de 12 meses trabalhados, 5 meses do nosso salário vai para pagar impostos e taxas? Desde IPVA, IPTU, ICMS, e imposto de renda retido na fonte. Gente, a taxa tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, perdendo para países como Suíça, Suécia. Só que há uma diferença gritante, porque nesses países super desenvolvidos, que a taxa tributária é muito alta, o serviço público é de excelência. Você não precisa pagar a escola particular para os seus filhos, porque a escola do governo é a melhor. Você não precisa pagar plano de saúde, nem hospital, nem porque o serviço público é das galáxias de bom. Então, nós vivemos muitas injustiças. Então, muitas vezes a gente ganha, mas o dinheiro ele vai para o governo e muitas vezes é investido em corrupção, em desvio de finalidade do nosso dinheiro. Então, aqui o texto nos mostra que nós também somos vítimas de injustiça. Assim como o nosso Jesus é vítima de injustiça. E aqui, queridos, eu não estou falando de partido político, eu estou falando de um sistema de governança, né, de política do nosso país, que é um país onde tem taxas altíssimas de impostos, com um retorno muito precário do que o governo oferece para a população, né? Isso acaba tirando de nós, né? Porque eu vou ter que pagar a escola particular, vou ter que pagar plano de saúde, eu vou ter que pagar pedágio. Versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina.
Aqui está mostrando como a disciplina é um ato de amor. A disciplina, a correção, o ensinamento. Nós, como pais, jamais podemos aplaudir a desobediência dos filhos. Jamais podemos compactuar com o erro dos nossos filhos. Pelo contrário, nós temos o dever de corrigir, de ensinar, de mostrar, de falar e de instruir. Esse é o nosso papel, porque a disciplina é um ato responsável de amor. O pai que ele nega disciplinar um filho, ele está declarando para aquele filho, eu não te amo. Pouco importa se você está andando em caminhos tortuosos, se você vai se autodestruir, eu não me importo com você. Essa é uma mensagem de um pai que não disciplina o filho e que não corrige o filho. Então, se nós amamos verdadeiramente, nós precisamos ensinar. E o texto fala do momento oportuno, cedo. É de cedo. É como uma planta. Se você planta uma mangueira, quando ela é pequenininha, você pode envergar ela com facilidade. Mas se ela se tornou uma árvore, você não consegue mais envergar aquele tronco, porque ele já firmou ali, endureceu e já era. Então, cedo, disciplina. É de cedo, tá? O momento da disciplina como um ato de amor. De amor. Versículo 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Fome insaciável. Essa fome insaciável do perverso, ela não é só uma fome física, não. Aqui, o texto está tratando de uma fome de alma. O único capaz de satisfazer a fome do nosso coração, o vazio do nosso coração, é Deus. Só Ele pode satisfazer. Então o ímpio, muitas vezes, ele busca se satisfazer na riqueza, ele busca se satisfazer nos prazeres, nas bebidas, naquilo que o mundo oferece. Mas ele vai encontrar vazio, porque só Deus é capaz de satisfazer o vazio na alma do homem. Por isso, tem muitas pessoas que têm casas luxuosas, mas são solitárias. Muitas pessoas têm até uma família, mas elas não têm um lar, porque falta a presença de Deus. Só Ele é capaz de satisfazer a nossa alma e o nosso coração. Busque hoje ao Senhor. Hoje é o dia em que você pode encontrá-lo e Ele vai satisfazer os anseios e a fome da sua alma e das nossas almas. Que Deus o abençoe. Até o próximo domingo.